Então, dentro desse contexto, contribuindo e colaborando e agregando esses elementos, porque nesta pandemia que vivemos não tem nenhum setor, não tem nenhum ambiente da sociedade em todo o mundo que possa se perceber não impactado por tudo o que estamos vivendo recentemente, e principalmente nos últimos tempos de forma mais acelerada pela pandemia. Se a sociedade se volta mais solidária, mais envolvida umas com as outras, as pessoas, não menos importante se torna a necessária qualificação, capacitação e profissionalização da gestão das nossas organizações cooperativas. Se a sociedade como um todo se organiza de maneira mais cooperativa para dar solução aos seus desafios, buscando produzir resultados inatingíveis individualmente, as cooperativas, sejam elas de pequeno porte, sejam elas de grande porte, independente do ramo em que estiverem atuando, requerem cada vez mais uma performance profissional qualificada de governança para dar conta dos recursos cada vez mais escassos, de mercados externamente cada vez mais competitivos, sem abrir mão do princípio máter da cooperativa, que é estar representando coletivamente a economia do seu quadro coletivo associado. Então, dentro dessa dinâmica, que vivemos um ambiente, sim, de demonstração de que não mais qualquer um pode ser um dirigente, qualquer um pode ser um líder, ou qualquer um pode desempenhar funções na cooperativa. As cooperativas precisam também ser dotadas e ocupadas por pessoas muito bem preparadas, ou se ainda não são, precisam muito rapidamente se capacitar, se qualificar para fazer frente aos desafios do hoje e também do amanhã. Portanto, agradeço pelas suas contribuições e abro de novo a perspectiva do Vitor e do David, o David primeiro, talvez, para alguma complementação a partir do que foi colocado pelos colegas até o momento aqui, David. A palavra é sua, David. Obrigado, Grace. Obrigado, professor. Obrigado a todos os presentes. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar nesse início é agradecer. Eu acho que, no fim, a gente teve um pouco... Vamos começar, e talvez eu não fiz os agradecimentos adequados, né? Então, queria agradecer de estar nesse espaço, de estar aqui com todos, fazer esse ambiente está muito, muito bom, muito gostoso, né? Os demais painelistas, e você comentou, está aí presente nossos amigos da Cooperlat, nosso colega Grando, que apareceu a nossa orientanda Michele, enfim, tem uma série de pessoas. Eu acho que eu começo a citar aqui, mas queria agradecer a participação de todos. Temos 125 pessoas online agora. Olha. E já mais de 140 pessoas que estão acompanhando. Tem uns que entram e saem, mas a palavra é sua. Mas, enfim, queria agradecer isso, né, para recuperar esse momento inicial. E, basicamente, eu acho que nós aqui conseguimos fazer muito, muito bem essa questão, né? Eu, como fiz a primeira fala, quis apresentar que a cooperativa tem esse compromisso com a comunidade, né, dentro dos seus 7 princípios, por isso faz esse trabalho. E não por acaso, quando chega um momento de crise, né, as cooperativas têm essa possibilidade de contribuir, né? Porque um dos artigos que a gente fez, que foi publicado, né, comentava sobre uma empresa mercantil que, no momento de crise, teve a oportunidade de redução de impostos e isenções fiscais, abandonou a sua região e deixou seus mais de quase 2 mil empregos diretos no município, num município de 65 mil habitantes à época. Imagino o que é 2 mil empregos diretos, né? Bom, não tem como todos os cooperados venderem todas as suas propriedades, saírem da região e ir para outra, né? Esses cooperados, eles estão na região, eles desenvolvem a região. Então, quando nós temos as crises, né, quando a gente pode deixar mais claro ainda esse trabalho das cooperativas, né? E aí a gente está nessa situação. Agora a gente pode falar um pouquinho mais especificamente dessa situação que a gente vive. Essa situação que a gente vive reforça, dentro dessa perspectiva agora apresentada, como as cooperativas
são capazes de desenvolver essa região, de fazer com esses recursos, né, estejam aqui, estejam circulando aqui dentro, né? Nós vimos uma série de dificuldades no comércio internacional, de possibilitar a vinda de equipamentos, né, de EPIs, uma série de coisas. Nas regiões onde isso está desenvolvido, a gente pode fazer esse trabalho de desenvolver e manter esse... Enfim, o que a gente está trazendo aqui, né? É importante a gente compreender. As regiões que têm a possibilidade de trabalhar com cooperativa, elas não estão entregando apenas o seu produto, o valor, né? Não é apenas o produto em si, né? Mas todo o desenvolvimento que traz junto. E aí é um desafio nosso de trazer isso para a marca e deixar esse benefício percebido, né, a comunidade toda. Olha, quando você está adquirindo um produto de cooperativa, você está ajudando a desenvolver a sua região e em momentos de crise, essa cooperativa ela tem um compromisso, ela vai ficar nessa região, ela está enraizada nessa região, né? Diferente de outras situações. E, dependendo da situação, a empresa mercantil pode... Não, nesse momento não é mais tão interessante para mim, eu posso acabar indo para outra região. Então, espero ter contribuído, não quero me passar muito tempo, não sei como nós estamos aí, mas dizer o seguinte... Tomar aí, David, essa perspectiva, estamos percebendo, neste contexto, muitos movimentos de vários municípios e até regiões de estimular para que as pessoas comprem aí, valorizando a economia local, valorizando os empreendedores locais, onde estão também as cooperativas. Tudo o valor agregado, o valor adicionado, e nós temos evidenciado isso também através do nosso projeto de pesquisa, que as cooperativas, junto com os micro e pequenos empresários dos locais, são as empresas que mais efetividade dão à economia local em tempos de crise. São as organizações mais fortemente comprometidas com o desenvolvimento do local, do lugar, seja da comunidade, seja do município e se não da região. Mais uma vez provado que os grandes capitais voláteis migram para qualquer lugar do mundo onde a economia lhe garante maior liquidez, maior segurança e rentabilidade. Agora, as cooperativas e os micro e pequenos empreendedores locais, que nesses tempos de crise acabam também sendo fortemente impactados. E por isso essas iniciativas importantes de valorização dos empreendimentos locais, onde as cooperativas de todos os ramos estão inclusas e geram o seu adicional. Vitor, nesta perspectiva, David, é essa a sua consideração? Eu ia só reforçar um pontinho, achei muito feliz a sua colocação de trazer também as pequenas empresas nesse debate. O meu professor orientador, o professor Jorge Perchor, foi o que ajudou a construir a lei das redes de cooperativas. Redes de micro e pequenas empresas. Pequenas empresas, né? Então faz esse trabalho é muito interessante. E aí vem uma última análise, de acordo com o que a gente tinha falado inicialmente. As grandes empresas, elas seguem uma racionalidade econômica que não vale a pena a gente fazer o debate. Elas vão fazer esse trabalho, né? É da natureza delas. Então, não é uma coisa assim, a gente não botar juízo de valor. É da natureza, elas vão fazer esse trabalho. Mas é da natureza da cooperativa trabalhar a região, desenvolver a região e fixar mais renda para as pessoas da região. Então, é inteligente quando nós, agentes políticos, educacionais, digamos assim, olha, na medida do possível, privilegie a cooperativa, você não está comprando apenas um produto, você está também ajudando a desenvolver a região. Aí vem as iniciativas como o Somos Coop, acho que é uma iniciativa bem legal. Acho que essa é a minha contribuição. Show de bola, e esse Somos Coop nesta perspectiva. Inclusive, o cooperativista Iriceu Ullmann, da Coopermil, faz esse questionamento se não é o momento das cooperativas, a partir das suas entidades de representação, e as próprias cooperativas juntos, reforçarem mais explicitamente uma campanha de valorização da economia a partir do cooperativismo, porque aí são gerados os postos de trabalho, a fixação das rendas, a fixação dos tributos, professor
Cotes também faz essa referência em outros momentos, da importância da contribuição no valor adicionado, mas eu vou fazer essa deixa junto para o professor Vitor, para que ele possa agregar, a partir desse questionamento do Iriceu, também as suas próximas considerações, professor Vitor. Obrigado, David. Muito bem. Excelente, David. Parabéns pelas suas colocações também, mais uma vez, também aos demais colegas que também já se pronunciaram. E não é somente nessa questão aí, né, nós podemos também adicionar aí o próprio IDH, onde as cooperativas estão fortemente instaladas, os partícipes dos seus municípios. O IDH do município também ele fica melhor comparativamente aos demais municípios onde não tem uma atuação tão forte cooperativa, né? Então, isso aí são pontos que nós não podemos negligenciar e nós precisamos sim encontrar uma forma de chegar ao coração das pessoas que ainda não encontraram ou ainda não conseguiram visualizar a importância que tem o cooperativismo dentro das nossas sociedades, né? Eu costumo dizer que eu sou suspeito para falar, eu venho do ambiente cooperativo, sou associado cooperativo há muitos anos e sou apaixonado pelo sistema. E venho estudando cooperativo desde minha graduação de Ciências Contábeis. Isso não vamos comentar, né, Pedro, quantos anos faz isso, né? Vamos deixar pouco tempo, pouco tempo. Mas eu gostaria a nível de reflexão, e colocar algumas situações que eu tenho observado nas cooperativas que vêm dando certo e que talvez possa ser também caminho para outras cooperativas que estão em momentos agora, em algumas em dificuldades, e outras que nós precisamos que cresçam. Realmente, nós precisamos que as cooperativas avancem, nós precisamos que as cooperativas assumam cada vez mais um papel de destaque. Nós vemos hoje, por exemplo, no sistema de crédito, e eu vejo que tem vários amigos da Sicredi União participando aí desse nosso painel. As cooperativas de crédito hoje foi entendido pelo Banco Central que são importantes para nós, para o nosso sistema financeiro nacional. As cooperativas agropecuárias já vêm com esse papel tão importante sendo desenvolvido há bastante tempo, e eu gostaria de fazer algumas colocações no sentido de que algumas peças-chave que eu vejo que são importantes neste momento para essa crise e para outras que virão, que provavelmente hão de vir, infelizmente. Uma delas é a preocupação com a governança dessas cooperativas, né? As questões que se referem à transparência, à questão da confiança de todo o quadro social com o quadro diretivo, né? E, enfim, também com seus stakeholders. Essas questões são importantes. De outra parte, eu vejo que as cooperativas têm cumprido um papel extremamente importante no que se refere àquele princípio que fala da preocupação com a comunidade, né? Que é o 7º princípio. A gente observa que muitas cooperativas estão com ações que estão ressignificando o sentido da vida para as pessoas das comunidades. A satisfação de sentirem que organizações fortes das suas comunidades estão preocupadas com questões humanitárias, sociais e econômicas também, tem dado um novo sentido. A atuação não somente do quadro de colaboradores da cooperativa, do quadro diretivo, e esse envolvimento ele está transcendendo isso aí, indo para o quadro de associados, que passa a apoiar e olhar com outros olhos as ações das cooperativas, que estão claramente se manifestando, não somente no sentido de crescimento e agregação de valor ao seu capital, mas também de distribuição desses recursos para as suas comunidades. Ou seja, essas eu vejo que são questões extremamente importantes. E uma outra questão que muitas vezes eu me pego a refletir, por exemplo, qual é realmente o nosso sentido como profissionais, como seres humanos, dentro da nossa sociedade, se nós vemos esse acúmulo de capital que está acontecendo, essa consideração diferenciada que nós não conseguimos compreender da distribuição da renda, e a gente vê então essa atuação das cooperativas se posicionando de uma forma agora muito mais próximas efetivamente das suas comunidades. E onde a gente vê que muitas pessoas, Pedro, e eu vejo isso que está acontecendo com países, com nossos alunos, pessoas que na verdade não têm exatamente uma necessidade primária de sobrevivência,
Mas nós estamos vendo, por exemplo, eu estava olhando um dado hoje que fiquei estarrecido, nós temos o dobro de mortes por suicídio do que por guerras e atentados. Quer dizer, nós estamos precisando dar um outro sentido à nossa sociedade, precisamos mais cooperativas, e eu vejo que quanto mais as pessoas se preocupam com outras pessoas, se envolvem com atividades que são do coletivo, elas se sentem mais dignas, né? E isto nos coloca num patamar diferenciado da sociedade. Por isso, quero cumprimentar a Grace, que tem essa preocupação aí também, que eu senti dela, e tem esse envolvimento direto, e todos os demais amigos que estão aqui participando nesse momento, que estão nos acompanhando, das pessoas que estão se dedicando ao cooperativismo, que são pessoas que efetivamente demonstram claramente a sua preocupação com outras pessoas. Isso significa, né, a redignificação, de verdade, dessas nossas cidades. E eu me preocupo realmente para onde vamos, quais é que são os nossos caminhos. E eu vejo que nós temos que, de fato, ter uma grande questão de equilíbrio, que é uma necessidade nossa. E hoje eu conversava com um amigo meu da Sicredi União, um profissional fantástico, inclusive. Não vou poder citar o nome agora aqui, porque não pedi para ele autorização para citar o nome, mas sei que ele está acompanhando nesse momento o nosso painel. E ele me dizia o seguinte, e eu achei muito interessante a colocação dele, que na cooperativa nós precisamos do grande equilíbrio entre mente, corpo e alma. A mente seria os colaboradores que estão lá pensando formas de como fazer a cooperativa funcionar melhor para atender as necessidades, conforme disse o David, as necessidades das pessoas que são associados, né? O corpo, que seriam as operações da empresa, o que ela faz efetivamente, e a alma, que é os associados. A grande questão desse equilíbrio aí que é necessário. E como tu dizias, Pedro, e eu concordo muito contigo, eu sou da área contábil e da administração também, nós precisamos de profissionais muito bem preparados para que continuem dando a sustentação às nossas cooperativas. Elas precisam ser sustentáveis, né, econômica e socialmente. Então, nós precisamos de gente realmente preparada que vão fazer a condução dessas nossas organizações. E nesse sentido, agora, nesse momento de crise, e olhando um outro dado que me chamou a atenção hoje, que 600 mil micro e pequenas empresas fecharam no Brasil agora nesse período aí, 9 milhões de pessoas demitidas, e dessas empresas, 59%, 30% dessas empresas que estão hoje, as micro e pequenas, estão buscando empréstimos, e dessas 59% tiveram seus pedidos de empréstimos negados. Ou seja, muitas instituições financeiras voltando as costas para quando realmente essa necessidade. Mas o que me chama a atenção é que muitas das cooperativas, e vem sendo defendido também pelas nossas instituições e pelos nossos profissionais, que é um grande aprendizado, que é justamente a grande lição que nos traz a educação financeira e a preparação da área econômica e financeira também, não só das nossas cooperativas, não só das nossas empresas, mas também dos nossos governos para fazer frente a essas crises aí. Nós vemos que nós temos empresas hoje muito bem capitalizadas, com reservas disponíveis, e um grande contingente de pessoas e pequenas empresas completamente fragilizadas neste momento, né? Então, eu penso que isso nós também devemos considerar, são esses momentos de dificuldade que nos fazem refletir e rever, inclusive, antigos conceitos, como essa questão da nossa preparação para os momentos que nem sempre vão se manter tão bons como a gente está observando agora, tá? Então, também, com isso, fecho mais essa parte aí. Não sei se ao final teremos também a oportunidade, Pedro, de fazer mais um fecho. Ok, então fizemos isso ao final, ok? Muito bem, obrigado, Vitor. E de imediato, sem delongas, passo a palavra ao nosso convidado, o professor Evandro. A palavra é sua, professor. Obrigado, professor Pedro. Achei muito legal essas considerações que os colegas colocaram. Acho que é o momento de a gente fazer uma união aí de 3 ou 4 princípios aí do cooperativismo que a gente pode ajudar mais ainda a comunidade, né? O interesse pela comunidade, a ajuda mútua, a solidariedade e a intercooperação, que acho que o Jorge Marcel, alguém mencionou aí nos comentários. Jorge Medina. Jorge Medina, nós conseguimos fazer muito mais. Às vezes, uma cooperativa tem um pouquinho de recurso que ela pode usar para fazer algo a mais pela comunidade, nesse momento até de saúde, para ajuda para hospitais, para um monte de coisa que precisa. Se a gente juntar as cooperativas de uma região, várias iniciativas nós conseguimos fazer,
E quanto mais forte a cooperativa tiver, mais forte tiver o elo que ela tem com a sua comunidade, mais forte será o associado, a comunidade e, por consequência, a própria cooperativa. E, nesse momento, a gente percebe também, Pedro, que as cooperativas estão fazendo também a preservação dos empregos. É uma coisa extremamente importante. A gente está vendo os governos, aí, especialmente o governo federal, lançando várias medidas para tentar segurar, frear o desemprego, né? Que está aí, várias micro, pequenas e grandes empresas já estão fazendo desligamentos em massa, estão fazendo reduções salariais, e a gente está vendo que nas cooperativas, as medidas que as cooperativas estão adotando são de foco nas pessoas. Nas cooperativas de crédito, a gente tem percebido isso muito presente. Das medidas que foram possibilitadas, as cooperativas estão fazendo uso do trabalho remoto, em primeiro lugar, possibilitando manter as agências abertas, as cooperativas abertas, com preservação de todos os cuidados com a saúde dos colaboradores, dos associados, dos grupos de risco, e permitindo que os colegas possam continuar trabalhando de casa, né? Foram feitas verdadeiras revoluções tecnológicas. Só para dar um exemplo, no Centro Administrativo do Sicredi, aqui em Porto Alegre, nós temos mais de 2.000 pessoas trabalhando, que em menos de uma semana estavam 100% todos em trabalho remoto, para preservar o bem-estar, mantendo a operação totalmente no ar, com todas as operações e serviços e produtos disponíveis para os associados. Então, tem realmente nas cooperativas, como sociedades de pessoas, eu falei antes, as lideranças têm esta preocupação também da gente manter um foco nas pessoas. A legislação trabalhista, ela vem com um conjunto de medidas agora, justamente para apoiar as cooperativas, se precisarem fazer uso, não só cooperativas, mas especialmente microempresas, pequenas empresas, microempreendedores, grandes empresas, e vem algumas medidas como as empresas podem conceder férias individuais por seu exclusivo interesse, né? Antecipar férias, e essa medida é uma medida que a gente vem, de novo, o lado humano das cooperativas fala mais alto. As cooperativas não vêm da noite para o dia, chamam todo mundo e colocam em férias. Conversa com os colaboradores, vê se fica bom para os dois lados, ajusta isso, negocia isso. Então, o jeito, inclusive, de tratar dentro das cooperativas essas possibilidades é mais humano, é diferenciado e tem um foco nas pessoas. A legislação também nos traz a possibilidade, se houver necessidade, de conceder férias coletivas, especialmente se alguma cooperativa tiver que fechar alguma unidade ou alguma agência, uma filial, em razão de decretos que vedam aí a circulação de pessoas ou exigem o isolamento e o fechamento, tem essa possibilidade também. Na área da saúde, tem sido utilizado, inclusive, pela necessidade premente de profissionais de saúde. Os hospitais estão tendo que cancelar férias de pessoas que estavam em férias para chamar os profissionais de volta. A legislação também hoje está permitindo isso, tudo isso nesse período de pandemia. Uma outra alternativa que veio aí para facilitar e possibilitar que as cooperativas e as empresas possam se manter nesse período foi a criação de um banco de horas especial. Olha, não tem como trabalhar nesse momento, seja presencial, nem remoto, precisamos fechar a unidade, precisamos fechar a agência. O que podemos fazer? A cooperativa pode negociar com seus colaboradores a criação de um banco de horas especial, que os colaboradores os empregados vão debitar essas horas nesse banco de horas especial e vão ter 1 ano e meio, depois de 31 de dezembro desse ano, espera-se que seja o fim da pandemia, 1 ano e meio para recuperar essas horas que ficarem paradas agora, respeitado o limite de 2 horas extras por dia. Então, não pode ultrapassar a jornada de 10 horas diárias, a cooperativa pode ir com isso, mais ou menos 4 meses dá para ganhar de tempo com a utilização desse banco de horas especial. A legislação também veio permitir antecipação de feriados. Eu posso trocar feriados federais, estaduais e municipais que tenha para frente, para descansar agora e recuperar eles com o trabalho para frente. Então, é uma troca que as empresas podem fazer. Também veio a possibilidade aí da gente prorrogar bancos de horas. Tem muita cooperativa aí que já tem acordos coletivos e convenções coletivas com seus empregados, com possibilidade de fazer compensação de horas, mas que estão vencendo nesse período de pandemia. Então, para evitar que eles vençam e as cooperativas e empresas fiquem
Sem esta possibilidade, a legislação permite que esses bancos de horas podem ser prorrogados pela cooperativa por 90 dias. Tá? Ou negocia um novo, ou faz uma negociação com calma, tranquila, com o sindicato, está um prazo aí para a gente fazer isso. Ou usa o banco de horas especial, que eu mencionei agora há pouco. Também é possível fazer rodízio de colaboradores, né? É preciso ter muito cuidado com o rodízio de colaboradores, para que os que ficam em casa, quando voltam, haja aí um período, aí, no mínimo de 10 dias, de separação entre um grupo e outro, justamente para evitar riscos aí de contaminação pela Covid-19. Uma das últimas medidas trabalhistas que veio agora, com muita discussão, né, com muito debate, com algumas dúvidas ou críticas até, mas é a possibilidade, no limite, eu não vi nenhuma cooperativa até o momento fazer uso disso, mas no mercado, de novo, diferente, as empresas que têm um foco mais no capital, no lucro e tal, fazem uso desse tipo de medida com maior velocidade, que é a possibilidade de redução de jornada salarial. Hoje nós tivemos uma grande rede de lojas nacional que anunciou aí a redução de jornada e de salários de 25% de um grande contingente de colaboradores. Então, é uma possibilidade que está prevista. As cooperativas e empresas, se houver no limite a necessidade de fazer uso, pode fazer a redução de 25% do salário e o governo vai complementar com 25% do seguro-desemprego. Essa parte aí dá para fazer por acordo individual ou coletivo, pode reduzir 50% ou 70% também, mas tem que se dizer aqui que são medidas muito extremas, né? Nas cooperativas, como o foco é muito nas pessoas, tem todo um cuidado, uma preocupação maior com as pessoas, inclusive para possibilitar a retomada depois, a gente não tem percebido ainda as cooperativas fazendo uso desse tipo de medida. Da mesma forma, é possível fazer a suspensão do contrato de trabalho também por um período, se alguém, de novo, no limite, precisar fazer uso para preservar os empregos, quiser fazer uso da suspensão do contrato de trabalho, aí não tem trabalho, vai para casa, não trabalha e também não recebe, vai receber um benefício do governo, também proporcional ao seguro-desemprego. Para empresas que têm até 4,8 milhões de faturamento em 2019, o governo pagará 100% do seguro-desemprego, e para quem tem faturamento acima de 4,8 milhões, o governo se propõe a pagar 70% do seguro-desemprego, e nesse caso as empresas têm que pagar uma ajuda compensatória, caráter indenizatório, de 30% do salário. Então, também tem algumas regras específicas para quem ganha até 3 mil, acima de 3 mil, mas essas medidas podem ser implementadas preferencialmente por acordo coletivo e, em algumas hipóteses, também por acordo individual. A questão do acordo individual está sendo bastante discutida. Amanhã nós teremos uma decisão do Supremo sobre isso. Tá? Hoje está vigente a orientação de que, mesmo no acordo individual, as empresas precisam comunicar aos sindicatos, e o sindicato, então, tem 10 dias para se manifestar, ou se ficar silente, está aceito o acordo individual negociado pela empresa, ou então o sindicato pode propor uma negociação coletiva. Se não propor, vale o acordo individual, que vai ser comunicado ao Ministério da Economia para que o governo possa pagar esse benefício. Então, são alternativas aí, além das alternativas de liquidez que o Banco Central está adotando, várias medidas tributárias para possibilitar caixa para as empresas, postergação, especialmente via postergação de tributos, e também no âmbito trabalhista, a legislação foi flexibilizada um pouco, exclusivamente durante este período em que temos a decretação de estado de calamidade, né? Uma situação excepcional, que a princípio está vigente até o dia 31 de dezembro, e essas medidas vigem apenas dentro desse prazo. Uma outra medida, especialmente para as cooperativas, aqui também nesse período, nós temos a tradição de fazer as nossas assembleias, né, durante os primeiros 90 ou 120 dias de cada ano, e como essas assembleias, via de regra, eram presenciais, com as medidas de isolamento social, estava aí criada uma dificuldade. Entidades cooperativas, nós trabalhamos junto com a OCB,
para a inclusão de um artigo numa medida provisória, então, que possibilitou a postergação do prazo de realização das assembleias por 7 meses, ou seja, de janeiro até julho. As cooperativas, então, ganharam um prazo até o final de julho para fazer essas assembleias. Os mandatos dos dirigentes, tanto de administração quanto de fiscalização, que se encerrarem nesse período, ficam prorrogados até a realização da assembleia. E uma outra grande novidade, então, também para corroborar com isso e viabilizar essas assembleias, foi possibilitada a realização das assembleias virtuais, né? Ou seja, os associados vão poder participar e votar à distância em reuniões, tanto reuniões do conselho, de administração, fiscal, e também nas assembleias. Hoje saiu a regulamentação, essa possibilidade estava pendente de uma regulamentação do Departamento Nacional, que é o antigo departamento que regula as juntas comerciais, o DREI, Departamento Nacional do Registro Empresarial, e a orientação, então, que veio hoje, também contamos com a contribuição nossa e da OCB, permitindo a realização de assembleias semipresenciais ou digitais. Na semipresencial, o associado pode participar e votar ou presencialmente, no local físico, onde a assembleia estiver acontecendo, ou à distância. Sempre físico, tem que se lembrar que tem que respeitar as medidas de isolamento, distanciamento, os regramentos municipais e estaduais. Então, via de regra, nesse momento, está bem difícil se fazer assembleias presenciais. Outra alternativa, então, para finalizar, são as assembleias digitais, que os associados podem participar e votar à distância, né? E não vai ter nenhuma reunião presencial. Pode ser via sistema eletrônico, então as cooperativas vão ter que propiciar, aí, disponibilizar sistemas eletrônicos seguros para possibilitar isso, tá? Esse acesso do associado, essa participação. Tem alguns sistemas aí que eu estou vendo que as cooperativas já estão avaliando, como o Webex da Cisco, o Meet, esse aqui que a gente está usando, o Teams, o Skype. Tem algumas dessas ferramentas que têm limitações, até 250 pessoas participando, e tem outras ferramentas, como a Webex, me parece que é uma ferramenta que permite uma participação em grande escala, especialmente aquelas cooperativas grandes que precisam fazer o uso disso. Então, a partir de agora, as assembleias podem ser feitas semipresenciais ou digitais, não é só mais assim, à medida que for possibilitado fazer presencial, também pode ser feito presencial. É possível a reunião ser semipresencial ou presencial, altera as regras para convocar? Não, as regras para convocar as assembleias, elas continuam as mesmas, tem que respeitar os prazos mínimos legais para convocação, para instalação, para deliberação. As atas serão eletrônicas, os documentos serão digitais, os votos serão digitais, tá? O sistema seguro que as cooperativas têm que disponibilizar é um sistema em que os documentos e as informações não podem estar acessíveis a qualquer pessoa, de modo que sua disponibilização das informações da Assembleia tem que ficar restrito a quem tem autorização para acessá-las, por exemplo, com login e senha, no caso dos associados e dirigentes. As cooperativas têm que, então, garantir que os associados consigam participar, consigam votar nessas reuniões, consigam ter o seu anonimato preservado naquelas decisões que exigem votações em que a pessoa não precisa se manifestar. Pode ser tecnologia por computador, por smartphone, com conexão à internet, tem várias possibilidades. Pode ser sistema próprio da cooperativa, pode ser sistema de um terceiro que a cooperativa adquirir no mercado. Os livros e atas podem ser assinados apenas pelo presidente e pelo secretário, aí tem que olhar o estatuto de cada cooperativa, tem estatutos que exigem mais 5 pessoas, a assinatura pode ser eletrônica, com certificado digital. O sistema eletrônico pode ser tanto por áudio ou por vídeo, a participação. Não há obrigatoriedade que seja tudo por vídeo, pode ser por áudio ou vídeo. Importante que o associado, a gente precisa imaginar essa reunião digital, como essa reunião que a gente está tendo agora. O sistema precisa possibilitar que todos possam ter acesso à informação, possam participar, possam perguntar, possam entender os assuntos, possam esclarecer suas dúvidas e possam manifestar o seu voto de forma
tranquila, serena e democrática. Então, essa, professor Pedro, eram minhas principais contribuições que eu gostaria de compartilhar com os colegas, eu fico à disposição. Eu elaborei um material que depois eu posso colocar também no grupo lá do MBA para apoiar as pessoas e fico à disposição, tá? Obrigado. Parabéns pelas contribuições, professor Evandro. E, por exemplo, você citou esse sistema que tudo o que está sendo falado ou está sendo escrito está sendo gravado integralmente e ficará à disposição também de quem assim o precisar ou desejar posteriormente. Conversando aqui e dialogando com a Grace, ela abre mão das suas considerações agora, pelo avançado da hora, e nós vamos abrir a possibilidade de 3 até 3 inscrições para contribuições. Registro aqui a presença também do professor Gilmar Santamaria, o professor Jerônimo Grando, da Scope, professor Alceu Vandersan, doutorando, do Gervásio Plusinski, da Unicafes, da equipe da Cressol, Seja Santo Cristo, Augusto Pestana, e quem se inscreveu para fazer a primeira pergunta, professor André Gagliardi, que é professor, inclusive, com seus acadêmicos durante a noite aqui, participando do painel, e informo, antes de passar a palavra ao professor André, que está sendo postado agora no chat aqui um link de avaliação. Quem puder, convidamos a todos para acessarem esse link e fazerem a sua avaliação, que servirá importante instrumento de feedback para nós, para cada um dos painelistas, e convidamos a todos a acessarem o link depois e fazerem a rápida avaliação também do nosso painel. De imediato, passo a palavra ao professor André Gagliardi, professor do DASEC Unijuí e professor da disciplina de Administração de Vendas. A palavra é sua, professor. Ok, professor Pedro. Então, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aí participando desse painel apropriado e bem a tempo, de acordo, mediante essa crise, enfim, que nos pega a todos e todas de surpresa, né? 2 aspectos. Primeiro, eu gostaria de escutar os painelistas, aliás, parabéns a você, professor, pelo entusiasmo, pela organização, por esse show de bola de aprendizagem para nós, mas também ao David Forgiarini, o Victor Reis Dorfer, o Evandro Jacocot e a nossa aluna do curso, a Grace Darnieri. Bom, 2 aspectos. Então, hoje a minha aula seria o Campus 3 Passos, enfim, mas online, e eu convidei os colegas, estavam aí os alunos, e eles são de administração de vendas. Eu gostaria de escutar da turma, enfim, especialistas aí no cooperativismo, esse aspecto da venda nesse momento de crise. Eu moro acima de uma agropecuária aqui em Ijuí, e aí eu falei com, enfim, nesses tempos, e alguns que são representantes de empresas, de laboratórios, enfim, disseram, olha, já mais de 30% de colegas dispensados. E como foi falado agora por um dos painelistas, que as cooperativas estão fazendo de tudo para manter os trabalhos e as oportunidades. Então, eu queria uma fala, isso para essa turma minha, que é de hoje e que faz administração de vendas, essa fala sobre o que a cooperativa visa de acordo com essa crise e a questão das vendas que já caíram em todas as áreas, inclusive nas lojas, nas cooperativas, supermercados, enfim. E a outra pergunta é enfatizando, também já foi falado, para a turma de amanhã, que é Relações Públicas e Comunicação Empresarial para a Gestão de Cooperativas, que é a turma de Santa Rosa, e a aula vai ser online amanhã, e estão aí com o senhor hoje. Na questão da crise, e foi muito bem falado, que tem que se rever, sim, os planejamentos estratégicos. E uma outra coisa importante, a comunicação tem que ser posta, tem que ser eficaz, e tem que se trabalhar nesse sentido da diferenciação de uma organização, de uma instituição como é a cooperativa, e que está fazendo significativa diferença neste momento de crise. Eram essas considerações. Parabéns, muito boas exposições, e parabéns ao senhor que nos trouxe essa tão bem organizado painel. Muito bem, professor André, agradeço pela pergunta. Deixo a palavra à disposição, ninguém mais acabou se inscrevendo. Vou tomar a liberdade aqui
da Dirce Schreiner, não sei se está conosco, ou alguém que queira se inscrever rapidamente, ainda fazer a sua inscrição. Enquanto Jonas Franco volta ao seu espaço, quero que ele abra um pouquinho o microfone, Jonas, porque há pouco você estava nos brindando com uma imagem singular aqui para o coletivo todo, trazendo a razão mais importante do cooperativismo e da vida de todos e de cada um, para agregar aí a importância da vida. Por isso, Jonas, parabéns pela sua filha ou seu filho, que nós temos no painel aqui, além da presença de todos, termos essa nova geração presente, deixa a todos emocionados aqui coletivamente. Então, parabéns à vida, parabéns porque tudo o que fazemos e construímos é para as gerações vindouras. E o cooperativismo tem isso de mais nobre também. Michele Paz, obrigado, Jonas. Traz aqui. Caso tenha espaço, deixo o meu questionamento por aqui. A administração pública tem se manifestado em prol das organizações privadas. Há algum cenário dos governos auxiliarem as cooperativas com um olhar diferencial em relação aos demais modelos de iniciativa privada diante da atual crise? Ou as cooperativas solicitarem algum auxílio à administração pública, aos governos? E o Medina também pediu e se inscreveu aí, passa a palavra para o Medina. Nós vamos fazer essa série de perguntas, depois nós passamos aos painelistas para fazerem as suas considerações sobre todas as perguntas e já fazem o seu fechamento aí. Tá bem? Medina, você havia se inscrito, se eu entendi? Isso aí. Professor Pedro, eu volto naquela, boa noite, aquela questão, boa noite aos painelistas, a todos que estão participando. Quando nos discutimos aí a relação do cooperativismo, a importância dela nesse processo de crise agora gerado, e que tem desafiado muito as cooperativas a inovar e buscar novos caminhos. Aí eu volto, o senhor sabe que eu sou bastante, questiono muito a questão da intercooperação. Não seria a hora também de dar um olhar diferente para isso? Que a gente vê, às vezes, as cooperativas investindo nos mesmos segmentos. E não seria uma maneira, eu deixo isso por questionamento, alguém queira responder, de tentar fortalecer mais alguns segmentos e dividir, vamos dizer assim, esse recurso que vem do cooperado, da geração da ação das cooperativas na região. Eu acho que eu reforçaria isso, professor Pedro. Não seria um momento de rever a questão, de unir mais as cooperativas? Não adianta só usarmos o Somos Coop, né? E cada um brigar por sua fatia. Não estaria aí mais um processo também a ser discutido de união das cooperativas? Desafio da intercooperação. Me parece que está bem posicionado e por isso agrego aí a isso e de imediato eu passo aos nossos painelistas convidados as questões feitas e de pronto, obrigado Medina pelo questionamento, e deixo a palavra à disposição dos painelistas para fazerem as suas considerações rápidas sobre as perguntas e se já quiserem com isso fazer a finalização, a nossa previsão é de trabalhar até as 21h15, máximo 21h20. Então, dentro desse contexto, também indo para os nossos fechamentos aí. Está aberto o microfone o Vitor Reisdorfer e também o painelista David. A palavra está com vocês aí. David, fica à vontade, David. Eu ia te passar também, né? Acho que todas eu comecei, né? Se você quiser, fica à vontade. Então tá, a palavra está contigo, Vitor. Vou interagir aí. Maravilha. O que eu tenho visto aqui com relação a Medina? Tens razão, Medina. Nós temos, professor Medina, a gente vem discutindo isso de longa data. Eu concordo com essa opinião. Nós estamos em um segmento do cooperativismo que está conseguindo se reestruturar, está conseguindo se unir para se fortalecer. Né? O sistema de crédito, a gente vê que está acontecendo isso. E o que a gente observa é que no ramo agropecuário, em outros ramos do cooperativismo, é necessário uma revisão de alguns conceitos. Né? E, de fato, já na oportunidade que eu estive no ambiente cooperativo, a gente tentou isso, mas precisamos avançar, precisamos amadurecer e precisamos não deixar de lado essa grande questão que é da intercooperação. Eu acredito, sim, que essa é uma das soluções para as cooperativas agropecuárias, para as pequenas cooperativas especialmente, para conseguir se reposicionar ou se posicionar ainda melhor no mercado.
E o que eu poderia dizer com relação a essa questão econômica, financeira das cooperativas, é que, de fato, nós precisamos e tendemos, sim, a ajustes que vão estar sendo, que vão estar ocorrendo agora em momentos futuros. Vamos nos preparar para isso. Vejo que as cooperativas estão buscando se reposicionar em propósitos de gestão diferenciados, e a gente tem que fazer com que isso consiga se multiplicar, seja bem entendido, se consiga se multiplicar, porque compreendo que nós buscamos, sim, um caminho que se aproxima mais das pessoas e que também não negligencia, evidentemente, os aspectos econômicos tão necessários para se manter a vida e a atividade das nossas cooperativas. Dessa forma, eu gostaria de fechar, então, a minha participação, Pedro, dizendo mais uma vez, a nossa satisfação de estarmos aqui, agradecer pela oportunidade e agradecer de uma forma muito especial a todos que nos acompanharam nessa noite e desejar sucesso para cada uma das cooperativas que está aqui, dizer que estamos, como universidade, à disposição do que precisar. Nós temos uma série de projetos dentro da UFSM que a gente participa, como também tem na Unijuí e outros mais que a gente sabe. Contem mais com a participação das universidades. Vamos estar, sim, trabalhando juntos no que for necessário. Um grande abraço a cada um dos palestrantes. Pedro, de uma forma muito especial para ti, pelo convite, e desejamos uma excelente noite para todos. Agradecemos pela sua contribuição, professor Vitor. Em seguida, vou fazer o fechamento geral com todos. Mas de coração e de pronto passo a palavra também para o David, enquanto eu chamo a atenção que está postado no nosso link do chat, o link de avaliação deste nosso painel. Não deixem de responder contribuindo com a sua qualificação no feedback. Professor David, a palavra é sua, David. Então, muito obrigado. Eu vou ser bem objetivo nas perguntas para poder já fazer o fechamento. Vou começar pela última pergunta do nosso companheiro Mendina, que fala sobre a intercooperação, se esse é um momento de intercooperação. E eu digo, Mendina, e esse é um debate que a gente tem trazido muito forte, e aí a gente pode citar alguns autores, Schneider, Bielorskowski e outros, que vão dizer o seguinte: nós precisamos primeiro formar o cooperativista. Quando essa pessoa é de fato cooperativista, ela de imediato ela entende que a intercooperação é um caminho, né? A tese mostrou muito claramente que os agentes do nível tático, eu trabalhei com as cooperativas de infraestrutura, aqueles que tinham maior compreensão sobre o cooperativismo, na sua teoria, e o que isso significa, eram as pessoas mais tendiam à intercooperação, mais tendiam a fazer esse trabalho também de aprendizagem entre as cooperativas. Dito isso, então, qual é o nosso trabalho aqui enquanto academia para contribuir com o sistema cooperativista, com todas as cooperativas que estão aí? Nós temos que debater mais o que é ser cooperativa, né? O que é esse trabalho, e por que vale tanto a pena nós incentivarmos o consumo e as relações entre as cooperativas. Esse é um ponto que o professor André rapidamente perguntou sobre a questão das vendas. Então, isso está diretamente relacionado. O trabalho nosso agora das cooperativas, nesse momento de crise, nós precisamos intensificar a nossa presença nas redes sociais como um todo, né, e incentivar que quando volte esse momento, que as pessoas estejam mais conscientes de consumir de cooperativas para que a gente possa fazer um trabalho. A gente tem que fazer esse trabalho já no presente, mas já pensando dentro da lógica de planejamento estratégico, aí fazendo a ligação à sua segunda pergunta, né, o que nós vamos fazer nessa volta. Então, a gente tem que fazer uma troca do pneu do carro com o carro andando agora, incentivar. Então, a gente tem que estar presente nas redes sociais. As cooperativas poderiam estar mais presentes nas redes sociais, poderiam trabalhar mais o marketing digital. Eu acho que esse é o momento de a gente acordar para isso. Então, trabalhar muito forte isso, garantir a marca de cooperativa como aquela que desenvolve a região, fortalecer isso nas redes que sejam, isso vai impactar nas vendas e também no pós-venda. E sobre a ideia dos governos auxiliarem as cooperativas, já o sistema OCDE como um todo, com várias parcerias, fez uma série de alterações nas legislações,
trabalhos para que isso ocorra, como, por exemplo, as assembleias poderem ser virtuais, uma série de outras coisas. Acho que é importante a gente continuar esse trabalho, conseguir situações específicas, a Constituição privilegia esse tipo de organização, então a gente pode fazer esse trabalho, mas é mais ainda relevante que as cooperativas consigam trabalhar sem depender tanto do governo, né? Que consigam fazer esse trabalho de desenvolvimento da região. Claro que numa situação de crise a gente tem que fazer esse trabalho, mas aí o governo trabalha para toda a sociedade, então que a gente consiga caminhar sem depender, né? E aí vem o quarto princípio da autonomia e dependência. Eu acredito que eu tenha feito as contribuições nas perguntas. Eu gostaria de agradecer muito o espaço. Fico muito feliz de a gente fazer essa atividade interorganizacional. Eu acho que a gente tem que fortalecer o núcleo duro, né, do pensamento da gestão de cooperativas e do cooperativismo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós somos, enquanto pensadores, nós somos uma referência para o Brasil, América Latina. E assim seremos se mais fortes estivermos conectados. Temos alguns movimentos nisso, aí a gente pode criar embasamento para melhorar o trabalho das cooperativas lá na ponta, né? Fico à disposição para mais atividades e vamos pensar algumas aqui também que a gente possa convidar os colegas. Obrigado. Fantástico, David. Obrigado pelas considerações, por todos os aportes. Depois farei considerações finais, momento em que registro aqui, antes de passar a palavra para os dois painelistas, do Roberto Adjala, que é professor da URI, Cerro Largo, nos honra com a presença, destaca no seu comentário a importância do pertencimento, a Dirce Schreiner, da Cressol, que destaca a importância e a valorização dos cooperados e dos colaboradores e da sua manutenção, do Neri Pias, que é assessor da Unicafes, que destaca a importância das entidades envolvidas no cooperativismo e os seus aportes no desenvolvimento. Agradecemos pelas considerações elogiosas que vêm sendo feitas nos comentários, que repartimos aqui de forma muito direta com os painelistas que nos brindam com a sua qualificada contribuição, momento em que passo a palavra para o professor Evandro Cotts, que nos honra com as suas contribuições e a sua presença. Obrigado, professor Pedro. Indo rapidamente para as perguntas, acho que na questão de vendas, é importante que a gente tenha visto a estratégia forte digital, né, das cooperativas, né? Nesse momento de crise, quem saiu na frente já se estruturou para isso, como o David também colocou, tem uma estratégia, uma plataforma digital, faz uso disso, consegue se manter, e a proposta é para se manter relevante junto ao associado. O associado tem que continuar percebendo, mesmo que não possa ir fisicamente na cooperativa, que a cooperativa está do lado dele. E para isso tem cooperativas que estão usando, os colaboradores estão em trabalho remoto, mas estão usando das ferramentas digitais e tecnológicas para se manter próximo do associado. O WhatsApp, por exemplo, tem uma ferramenta corporativa, o WhatsApp Enterprise, que as cooperativas, várias delas, no crédito, por exemplo, estão usando isso de forma muito intensa para nos manter próximos dos associados, para atender a necessidade dele. Eu não posso ir na casa dele, mas posso estar na casa dele, junto com ele, com a família, para ver qual é a necessidade e a relevância dele e atender essa necessidade. Então, tem alternativas para a gente fazer isso e o trabalho remoto também, para não ter nenhum desemprego, como a gente já comentou, é uma alternativa para os colaboradores se manterem também ativos nessa questão. O governo tem sido muito receptivo, né, e muito parceiro, vou dizer assim, das cooperativas. A gente vê isso em termos cooperativa de crédito, quanto às outras, Banco Central, Governo Federal, Ministério da Economia. É importante que as cooperativas saibam apresentar os seus pleitos, as suas necessidades. Vamos usar as entidades de representação, a OCERCS, aqui no Rio Grande do Sul, que leva para a OCB. A OCB tem uma participação relevantíssima. O cooperativismo hoje tem um respeito, uma credibilidade fantástica, né? E tem mostrado ganhado essa credibilidade pela confiança que tem mostrado no seu papel social, econômico e desenvolvimento das comunidades. A gente mostrando isso com seriedade para o governo, a gente tem a reciprocidade. Com relação à intercooperação, eu sou um entusiasta da intercooperação, acho que a gente tem muito para fazer e concordo também com o que os colegas colocaram, ela passa muito pela educação cooperativa. A gente precisa conectar a intercooperação para ela acontecer mais,
a educação cooperativa precisa estar mais presente. Nós precisamos ter clareza que a cooperativa existe, a finalidade dela é prestar serviços para os associados. Quando eu tenho isso claro entre os líderes percebem isso como uma estratégia principal, eu vou querer ter uma cooperativa cada vez mais forte, mais robusta. Para isso, eu vou me unir com outras cooperativas, eu vou fazer compras em escala, eu vou montar estruturas em conjunto, eu vou montar tecnologia em conjunto, eu vou compartilhar serviços, eu vou comprar insumos, eu vou vender em conjunto, porque isso, no final das contas, vai ser melhor para o nosso associado. E o associado mais forte representa a cooperativa mais forte e uma comunidade mais desenvolvida. Então, com isso, eu encerro a minha participação, professor Pedro, agradecendo imensamente pela oportunidade, agradecendo a todos que nos prestigiaram, nos assistiram, aos professores aí pela parceria, pelo aprendizado, pelo compartilhamento, foi uma grande honra, e fico à disposição aí para, sempre que precisarem, tuas ordens aí para contribuir. Muito obrigado. Fantástico, professor Evandro, e agradecemos imensamente pelas suas contribuições, não só nesse painel, mas todas as iniciativas em cooperação com a Unijuí e o cooperativismo como um todo. Posteriormente, farei um agradecimento geral a todos. De imediato, passo a palavra para a Grace, e depois, como quinta roda do painel, também tomo ainda a palavra para fazer 3 assertivas provocadoras para todos nós que estamos nesta reta final do painel. Grace, a palavra é sua e muito obrigado também. Bom, complementando o colega Evandro e também o colega Medina, eu acho que fomentar a intercooperação deve fortalecer, né, o movimento cooperativista. E nos mais diversos ramos, eu acho que a cooperativa precisa se fortalecer, sim. E entre os vários ramos da economia também. E as cooperativas, de modo geral, eu vejo que estão tentando, sim, manter o seu quadro funcional. São o caso das educacionais, que elas estão abrindo aulas online, estão direcionando atividades nos mesmos horários e moldes da presencial, e os cursos de aprendizagem, no qual eu me incluo, os nossos instrutores e a coordenação, de modo geral, ela de forma voluntária, ela está acompanhando os jovens dentro das classrooms, apresentando atividades. Então, para a gente não perder o contato com o aprendiz e com o jovem nessa etapa, a gente não deixou eles desamparados. E também a fim de não deixar o nosso cooperado sem uma situação de trabalho logo ali na frente, né? Então, eu vejo que as cooperativas estão muito preocupadas em manter o seu quadro e como fazer isso, né? Essa questão está aí, e como a gente vai poder amenizar essa situação é o que tem, né? Então, essas são as minhas considerações finais, professor Pedro. Agradeço de forma especial ao senhor, que sempre nos incentiva, né? Sempre nos desafia para novas atividades, fico muito grata. Muito bem, agradecemos, Grace, pelas suas brilhantes contribuições, representando também a turma de acadêmicos da disciplina de Teoria da Administração 2 e como associada que vive o dia a dia do cooperativismo na Cooper Concórdia, e a todos nós que também somos partícipes, membros de cooperativas em diferentes iniciativas e oportunidades. Por isso, de forma coletiva, antes de agradecer aos painelistas, quero, atendendo à provocação das perguntas e ao ensejo coletivo que aqui foi produzido neste painel, fazer 2, 3 assertivas conclusivas, se me permitem a liberdade de também ser um participante nesta dimensão. Primeiro, o cooperativismo avança as fronteiras do seu próprio modismo e dos modismos da sociedade para se constituir num ambiente qualificado, fértil, para construir alternativas de vida e de esperança para as gerações atuais, mas principalmente gerar frutos que poderão ser colhidos certamente na sua integralidade somente pelas gerações futuras. No cooperativismo não se planta hoje para colher amanhã, se planta hoje para se fortalecer, se organizar e gerar vida e esperança para as futuras gerações. E o Covid me parece que bota uma alfinetada de dúvida em algumas circunstâncias. E por isso que nós reforçamos aí a nossa capacidade também de solidariedade e de organização cooperativa,
seja como pessoas, seja como organizações. Por isto que a gestão cooperativa sai fora das fronteiras das cooperativas organizações cooperativas, das empresas, das cooperativas, para se alojar no seio da sociedade como uma estratégia de gestão das suas próprias demandas, seja nas políticas públicas, nas organizações públicas, comunitárias ou no seu todo. Segundo aspecto, perguntas sobre gestão de vendas e planejamento estratégico feito pelo professor Gagliardi. O cooperativismo tem oferecido para a sociedade inúmeras práticas inovadoras de comércio digital, de cooperativismo de bancada, de novas práticas de comunicação, de participação e de governança em ambientes virtuais. Tem oferecido, e que para muitos se torna inclusive uma ameaça, a perspectiva da desintermediação dos negócios através dos comércios virtuais, se coloca aí como um desafio. Não é apenas as fintechs no cooperativismo de crédito, mas nas agropecuárias de igual forma, ou seja, o planejamento estratégico, para quem está sentado em cima, imediatamente precisa mover-se, porque todos os planejamentos estratégicos que tem precisam ser revistos, redesenhados, para um curto prazo, como diz Coates, para garantir a sobrevivência, e no médio prazo para construir um novo horizonte. Porque se alguém ontem planejou para o segundo semestre, nós não teremos mais esse segundo semestre que vislumbrávamos, e muito menos o quanto a pandemia, acho que foi o Vitor que chamava atenção para a pandemia, mas o Coates também, até o dezembro. Para mim, a pandemia, não do Covid, mas das suas consequências, a pandemia vai pegar no segundo semestre e vai pegar 2021 a recém. A maioria, por enquanto, está consumindo reservas, está se adaptando, está dando uma de camaleão. Mas a vaca ou a cobra vai fumar lá na frente. E aí as atividades profissionais vão se sobressair. Governos, a pergunta feita sobre políticas públicas, tenham presente o seguinte: tenho lido e estudado isso no meio da tormenta do Covid. Boa parte das movimentações das políticas públicas de proteção ao trabalho e micro e pequenas empresas são fruto de propostas levadas pelo cooperativismo e não por lucidez e proteção dos governantes a estas iniciativas. Mais um legado do cooperativismo e que a maioria não está conseguindo entender e menos ainda reconhecer. Intercooperação, a terceira assertiva. É um princípio, é fundamental, é uma contradição dentro do sistema. Os motivos principais: desconfiança, status e poder e a limitada capacidade e preparação para fazer intercooperação. Se eu não estou preparado para fazê-la, eu estou com medo, eu me protejo, eu me fecho na minha cooperativa individual ou no meu sistema individual. Por isso, me parece que também é um desafio da educação, não da filosofia cooperativa apenas, mas uma preparação técnico-profissional para ter a capacidade de gerir isso. Para além da manutenção de alguns status quo de poder, me parece que também fazem esse negócio frear. Mas são provocações aí para futuros painéis, talvez, e alguns escritos que estamos fazendo, outros que estão escritos, mas que fazem referência à importância deste painel. Quando o cooperativismo for e estiver sendo, e como já está sendo, visto e reconhecido como um sistema que faz bem à vida, o desenvolvimento acontece como uma consequência natural. O desenvolvimento da nossa região, do nosso estado, só pode ser visto e entendido reconhecendo a presença das cooperativas. Se tivéssemos a varinha mágica e tirar o cooperativismo e as cooperativas da economia do Rio Grande ou do nosso Brasil, boa parte daquela economia que já está frágil, apesar das cooperativas, ela estaria numa verdadeira anarquia. É tema para um outro debate. Parabéns, senhores painelistas, por nos terem brindado com as brilhantes contribuições nesta noite, trazendo muitas respostas. Roberto Tebaldi, da Cooperlat, muitas respostas, muita lucidez que podemos aprender com vocês, mas vocês são
os geradores daquilo que de mais nobre a sabedoria da educação tem a missão de produzir. E vocês produziram isso. É gerar novas dúvidas, é gerar novas perguntas. Quem, neste momento, achar que tiver a verdade, tire o cavalinho da chuva, porque a verdade pode ser instantânea, passageira, ou não o suficiente para fazer frente aos desafios que hoje vivemos. Por isso, senhores painelistas, Dr. Vitor Reisdorfer, professor Dr. David Forjarini, professor Evandro Kotz, mestre, gerente jurídico do Sicredi, especialista nessa área jurídica e do cooperativismo, e a Grace, nossa associada da Cooper Concórdia e acadêmica, me parece que essa chave de ouro confirma com a presença de mais de 150 pessoas que participaram por dentro desse painel, e espero que vocês tenham colhido de satisfação no nosso painel, pelo menos 20% daquilo que eu me sinto honrado e ter tido a oportunidade singular dessa noite de fazer essa mediação, graças a essa tecnologia, graças à tutela e o apoio institucional da Unijuí, e dizer aqui, para finalizar, aos incrédulos. A intercooperação foi uma prática verdadeira nessa noite. A intercooperação entre pessoas, estão aí os painelistas e todos os que acompanharam, está aí na intercooperação das nossas instituições, tanto é que tivemos mais de 10 instituições educacionais diferentes presentes nesse painel, o David da Scope, o Vitor, que trabalha da Universidade Federal de Santa Maria, os colegas da Unijuí, os colegas da URI de Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, enfim, do IFE, do IFAR, enfim, do Politécnico, da Cooper Concórdia, enfim, entendo que podemos acreditar. A vida vale a pena. A vida tem esperança. E o cooperativismo pode ser uma amálgama que nos faz capazes de acreditar no futuro nosso e principalmente de quem nos sucede. Senhores e senhoras, muito obrigado pela presença neste painel nessa noite, senhores painelistas, e a todos que acompanharam este painel até este momento. E nesse momento encerramos aqui, cada um fica à vontade, nós encerramos a gravação e nos próximos minutos vamos desligando os aparelhos e ficam os espaços abertos para qualquer contato. Deixamos o nosso e-mail escrito aqui, se alguém necessitar de algum contato pós-painel, por gentileza poderá usar este e-mail que eu estou postando neste momento aqui no nosso chat. Estou falando e escrevendo ao mesmo tempo, por vezes tem alguns probleminhas para isso. Que diz o seguinte, esse e-mail, pedrolb@unijuí.edu.br. Também poderão buscar nesse e-mail, que será postado amanhã nas redes sociais, o link da gravação deste painel, se alguém deseja fazer um recontato, um novo contato nesta nossa dimensão. Aos que estão de câmara aberta, Tiago Moroni, da Cooper Concórdia, professor Gilmar, a todos que nesse momento se fazem presentes. Muito obrigado, uma boa noite e até uma próxima oportunidade.